vamos lá. Acompanha a leitura do primeiro exercício que eu separei pra gente na tela aí pra vocês. Vamos lá. Heloísa, sentada na poltrona de um ônibus, afirma que o passageiro sentado à sua frente não se move, ou seja, está em repouso. Ao mesmo tempo, Abelardo, sentado à margem da rodovia, vê o ônibus passar e afirma que o referido passageiro está em movimento. De acordo com os conceitos de movimento e repouso usados em mecânica, explique de que maneira devemos interpretar as afirmações de Heloísa e de Abelardo para dizer que ambas estão corretos. Então, galera, olha só, volta aqui. Nós temos aí que adotar o referencial. Para o referencial de Heloísa, que está dentro do ônibus, ela está dentro do ônibus, ela está em repouso em relação ao ônibus. Já está em movimento em relação ao asfalto, está em movimento em relação ao ponto de ônibus, está em movimento em relação a uma árvore na rua, está em movimento em relação a um poste, está em movimento em relação a alguém sentado ali no ponto de ônibus. Então, para ela está em repouso em relação ao ônibus, está em movimento em relação a outro referencial. Da mesma forma, Abelardo, que está do lado de fora do ônibus, vendo o ônibus passar. Para ele, o ônibus está em movimento. Os dois estão corretos em sua afirmação, só que é necessário sempre, nesse conceito de movimento, como a gente viu lá na primeira aula, adotar um referencial. Fechado? Perfeito, galera. Vamos lá. Questão de número 2 na tela para vocês. Um carro partiu de uma cidade A, situada no quilômetro 20 de uma rodovia, a 1h30. Rodou 80 km até a cidade B. Sabendo que ele chegou à cidade B às 16h30, indique. Volta aqui para o quadro. O que eu quero que a gente descubra aí? Vamos indicar quem é o S0, quem é o S, quem é o ΔS, quem é o ΔT. Lembrando, posição ou espaço inicial, posição ou espaço final, deslocamento, intervalo de tempo. Legal, professor. Então, cidade A está aqui, a cidade B está aqui. A questão falou que ele saiu da cidade A às 1h30 e chegou na cidade B às 16h30. Então, qual é o intervalo de tempo aqui? 2h30, 3h30, 4h30. Intervalo de tempo de 3 horas, né, professor? É isso aí. ΔT igual a 3 horas. Tá aqui, olha. Nosso ΔT a gente já achou. 3 horas. Muito legal. Ok. Esse quilômetro 20 é quanto ele percorreu? Não, o professor explicou que o quilômetro 20 é a posição inicial dele, é o seu espaço inicial. Então, o nosso S0 vai ser o quê? 20 quilômetros, ok? Ah, professor, quilômetro 20 ou 20 quilômetros tem alguma diferença? Não, é a posição dele. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muito bom. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Eu quero saber a posição final desse cara. A posição final dele. Olha só, a questão fala que ele rodou, ele andou 80 quilômetros. Então ele estava no quilômetro 20, ele rodou mais 80 quilômetros e foi parar em que posição? Se ele estava no quilômetro 20 e rodou 80 quilômetros, agora ele vai estar em qual quilômetro, Davi? Ele vai estar no quilômetro 100. Show de bola. Então o quilômetro 100 vai ser o quê? A posição, o espaço final desse cara. 100 km ou quilômetro 100. E o ΔS é quanto ele se deslocou nessa trajetória. Ele rodou quantos quilômetros? 80 km. ΔS igual a 80 km. Fechamos mais uma questão, ok? Pessoal, se você está entendendo bem os vídeos, dá um like aí para mim. Se você não está entendendo ou está com alguma dúvida, é só deixar o comentário aí embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Vamos para o exercício número 3 na tela aí para vocês. Um professor de física, verificando em sala de aula que todos os seus alunos encontram-se sentados, passou a fazer algumas afirmações para que eles refletissem e recordassem alguns conceitos sobre movimento. Das afirmações seguintes, formuladas pelo professor, a única correta é... Olha a letra A, pessoal. Ó, letra A. Pedro, aluno da sala, está em repouso em relação aos demais colegas, mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra. Olha só, Pedro, aluno da sala, está ali sentadinho e está em repouso em relação aos demais colegas. Sim, está. Mas todos nós estamos em movimento em relação à Terra? Nós não estamos em movimento em relação à Terra? Não. Em relação à Terra, nós estamos o quê? Em repouso.
repouso. A Terra está girando em movimentos de rotação e de translação. Em relação a outro referencial, a Terra e todos nós podemos estar em movimento. Legal? Então, letra A está fora. Olha a letra B. Mesmo para mim, professor, que não paro de andar, seria possível achar um referencial em relação ao qual eu estivesse em repouso? Seria possível, sim. Letra B, gabarito. É só você lembrar do seguinte, se você tem um ônibus, certo? Tenta pensar assim, olha, se você tem um ônibus a 80 km por hora e tem um outro ônibus que passa aqui também a 80 km por hora, então os dois estão se locomovendo em relação ao outro, os dois a 80 km por hora. Pergunto eu para vocês, em relação à estrada, em relação ao asfalto, os dois estão em movimento? Sim, estão. Mas um em relação ao outro, será que eles estão em movimento ou em repouso? Quando eu estou num ônibus e olho para o ônibus que está ao lado e também está na mesma velocidade que eu vou ver ele em repouso em relação a mim. Eu vou ver aquele passageiro ali em repouso em relação a mim. Ele não se mexe, não se locomove em relação a mim. Perfeito. E vice-versa. Se ele olhar para cá, ele vai ver o meu ônibus em repouso. Nós dois estamos em movimento em relação à estrada, mas um em relação ao outro nós estamos em repouso, porque nós estamos na mesma velocidade. Por isso que o gabarito dessa questão aí é a letra B de bola. Ok? Bom, só para fechar aí, vamos ver a letra C, D e E. Na letra C, a velocidade dos alunos, que eu consigo observar agora, sentados em seus lugares, é nula. Para qualquer observador? Não. Se eu mudo o referencial, o mesmo corpo pode estar em movimento. Como não há repouso absoluto, nenhum de nós está em repouso em relação a nenhum referencial. Não posso afirmar que em relação a nenhum referencial a gente não pode estar em repouso. Completamente fora. E letra E, o Sol está em repouso em relação a qualquer referencial, também está errado. O Sol pode estar se mexendo. Na verdade, o Sol também executa um movimento de rotação e também um movimento de translação ao redor da galáxia. Então, o Sol pode estar em movimento dependendo do referencial também. Valeu? Veja como a questão de número 4 também vai trabalhar esse conceito de referencial. Questão muito bacana. Vamos ler ela. Júlia está andando de bicicleta com velocidade constante. Quando deixa cair uma moeda, Tomás está parado na rua e vê a moeda cair. Considerando desprezível a resistência do ar, assinale a alternativa em que melhor estão representadas as trajetórias da moeda, como observadas por Júlia e por Tomás. Beleza, pessoal? Olha só que questão interessante sobre referencial. Veja o seguinte. Para a Júlia, que está andando de bicicleta, quando ela deixa alguma coisa cair, veja, você está caminhando ou está andando de bicicleta e você deixou alguma coisa cair. Desprezando a resistência do ar, se não tem atrito para arrastar isso para um lado ou para o outro, não tem resistência do ar, para você que está caminhando, está correndo, está andando de bicicleta e deixou alguma coisa cair, se você olhar para baixo, você vai ver aquilo caindo na vertical, em linha reta. Concordam comigo? Perfeito. Para você que está em movimento, aquilo ali cai na vertical, em linha reta. Você está aqui, está andando, eu deixo o piloto cair. Para mim, ele caiu na vertical. Beleza. Ó, estou andando, certo? E vou deixar o piloto cair, ok? Eu, vendo o piloto cair, para mim, ele cai na vertical, em linha reta. Perfeito. Agora, para você que está olhando daí, se você pudesse fazer uma câmera lenta disso, você veria que, à medida que eu me desloco e deixo o piloto cair, para mim o piloto cai em linha reta, mas para você, à medida que eu estou me movimentando e deixei o piloto cair, o piloto vai cair fazendo um arco de parábola, ou seja, eu solto o piloto e para você que está vendo ele daí, ele está executando um arco de parábola. Para mim, que estou indo junto com ele, ele está executando um movimento vertical. Mudei o referencial, muda a forma com que o piloto cai. É por isso que nessa questão, para a Júlia, que está em movimento de bicicleta, ela vê cair em linha reta essa moeda, mas Tomás não. Então, não pode ser a letra A, porque Tomás também não vê cair em linha reta. Não pode ser a letra B, porque a letra B é um arco de parábola para a Júlia. Para a Júlia tem que ser uma linha reta. Legal. Então, sobrou só a letra D. Para a Júlia, uma linha reta. Para Tomás, um arco de parábola. Fechado? É isso aí, galera. Questão de número 5, a última questão que eu preparei para esse material de introdução ao estudo da sistemática. Questão bem tranquila, todas elas muito triviais para você que está vendo essa matéria pela primeira vez. Valeu? Bom, acompanha aí a leitura da questão comigo e depois a gente vem aqui para o quadro para matar a questão. Vamos lá, questão na tela. Na figura estão representadas as posições de um carrinho em diversos instantes ao longo de uma trajetória retilínea.
Eu quero determinar o espaço inicial, o espaço do carrinho no instante t igual a 1 e a variação do espaço entre 0 e 3 segundos. Bom, a figura é essa aqui que está no quadro, galera. A figura é essa aqui, olha. Espaço medido em metros, tempo medido em segundos. Então essa é a minha trajetória e eu quero o espaço inicial nessa trajetória. Ah, tá. O professor Davi falou, você que está atento aí, acompanhando desde o início da aula, você vai lembrar que o professor Davi falou que o espaço inicial é a posição inicial dele na trajetória. Onde é que ele começa? Começa aqui no t igual a 0, né? É isso aí. Qual é a posição dele aqui? Menos 2. Beleza, menos 2 o quê? Menos 2 metros, professor. Show de bola. Espaço inicial, S0 igual a menos 2 metros. Olha que legal, menos 2 metros. Se você está entendendo bem essa pequena introdução, você não vai ter problema nenhum em entender velocidade média. Vamos lá. O espaço no instante t igual a 1 segundo. Tá. 1 segundo tá onde? Ó, 1 segundo tá aqui, t igual a 1. Qual é a posição dele aqui? I é 0. Então, qual é o espaço dele aqui? 0, professor. Show de bola. Letra C. A variação de espaço entre os instantes 0 e 3. Instante 0 está aqui, instante 3 está aqui. Posição inicial, posição final. Então, o que ele está me pedindo? Ele está me pedindo essa variação, está me pedindo ΔS. E aí eu vou ter aqui, olha, qual é a variação aqui entre menos 2 e 6? Ah, professor, eu sou bom de matemática. Entre menos 2 e 6 tem 8 unidades. Beleza, mas vamos supor que você não tenha enxergado isso. Então, você vai fazer assim, olha, ΔS é igual a posição final menos a posição inicial. Espaço final menos espaço inicial. Ou seja, ΔS vai ser igual a 6 menos 2. Ah, legal. Menos com menos dá mais. 6 mais 2 igual a 8. 8 o quê? 8 metros. Então, essa variação equivale a 8 metros. Ok? Perfeito, galera. Então, é isso aí. Fica aquele abraço para você que está gostando da aula. Se você curtiu os vídeos, olha, dá um like aí para mim, que isso é muito importante. O canal está começando agora e eu vou colocar muita coisa bacana de física aí para a gente aprender a física sem rodeios. Aquele abraço aí. Beijão. Tchau, tchau.